Olá, boa noite. Professor Ali aqui de língua inglesa com vocês e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: Present Perfect Simple e Present Perfect Continuous. Tranquilo? O Present Perfect Simple é aquele tempo que a gente utiliza para falar de uma ação que já aconteceu, certo? Embora o nome seja Present Perfect Simple, ele faz referência a ações no passado, mas ações que aconteceram num tempo indeterminado, não especificado, ou num tempo presente. Como assim? Algo que eu fiz today, this week, this month, this year. Então, algo que eu fiz hoje, esta semana, este mês, este ano, certo? Diferente do simple past, que eu tenho que marcar o tempo, que foi yesterday, ontem, last week, last month, last year, semana passada, mês passado, ano passado. Eu também uso o present perfect simple para falar de ações que eu fiz várias vezes sem determinar quando. Por exemplo, eu estive na Europa 5 vezes. Eu viajei para a Ilha do Mel várias vezes. Eu estou vivo, já viajei no passado e posso continuar viajando. Então, esses são alguns dos usos do Present Perfect Simple, ok? Então, a estrutura do Present Perfect Simple, para identificar qualquer tipo tempo perfect, basta identificar o verbo have ou has, no presente, seguido por um verbo no past participle. O que é o past participle? É a conjugação da terceira coluna. Os verbos regulares, vocês já estão carecas de saber, vão terminar em ed. Os irregulares, vocês precisam ter memorizado. Se não memorizaram ainda, corram atrás que ainda dá tempo. Até o final do ano, com essa quarentena, vocês têm tempo. Então, só recapitulando, have ou has, seguido por um verbo no particípio passado. Ou é um verbo com ed, ou um verbo irregular. Para que a gente usa? Ações realizadas no presente. Então, os marcadores temporais são today, this week, this month, this year. Ações repetidas num passado que eu não menciono. Né? I have been to Paris 3 times. I have visited London twice this year. E ações realizadas num passado indeterminado. I have been to London. Estive em Londres. Quando? Você não sabe. Tranquilo? Bom, então, voltando ao tópico, como have vai ser meu verbo auxiliar, eu não vou poder usar do, does ou did. Eu vou ter que usar o próprio have como um verbo auxiliar. Então, caso eu precise fazer uma pergunta, o que é que eu vou fazer? O have vai para o começo da frase. Have you ever been in love? Você alguma vez esteve apaixonado? Não se traduz o verbo have. Aqui não é o verbo ter, ele é simplesmente um auxiliar. Tranquilo? Então, estou fazendo uma pergunta. Have you? Né? Inverto you have com have you. O tempo present perfect geralmente vem acompanhado dos seguintes advérbios. Ó. Ever, already, never, yet. São 4 marcadores que nos mostram a utilização desse tempo verbal também. Então, have you ever been in love? Já esteve apaixonado? Yes, I've already been in love. O que é esse I've? I've é a contração do have. I com I have vira I've. I've already been in love. Sim, eu já me apaixonei, eu já estive apaixonado. No, I have never been in love. Não, eu nunca me apaixonei. Oh no, I haven't been in love yet. Não, eu não me apaixonei ainda. Ok? Então observem que aqui nós temos 4 exemplos, né, usando o present perfect, mais o verbo to be também, seguido com o advérbio, entre o auxiliar e o verbo principal vem o advérbio, para mostrar quando é que a gente vai utilizar o present perfect simple. Tranquilo?
Mais um exemplo. What has she done? O que ela fez? Não vão me traduzir isso aqui como o que tem ela feito. Has é somente um verbo auxiliar. Está indicando para mim o present perfect. Ok? Então, what has she done? Estou usando has como meu auxiliar. She has done nothing. Ela nada fez. Ela não fez nada. She's done many things. Ela fez muitas coisas. Aí eu pergunto para vocês, o que é esse she's? É o verbo to be? É a contração de is? Se você falou sim, errou, tá? She's é a contração de she has. Ah, como é que eu vou saber? Pelo verbo que vem depois. Se aqui fosse is, o verbo aqui estaria no gerúndio. She is doing, she's doing. Eu tenho she's done. Por isso que é importante você fazer seu dever de casa, ou seja, conhecer todos os verbos irregulares para não ser pego numa surpresa. Tranquilo até aqui? Agora nós vamos falar sobre o Present Perfect Continuous. A gente acabou de ver o Present Perfect Simple, que usa somente o have ou has seguido por um verbo no particípio passado. Agora, o Present Perfect Continuous é uma combinação de dois tempos, um tempo perfeito e um tempo contínuo. O tempo contínuo, vocês já sabem, tem que ter o verbo to be, seguido por um verbo no ing. Um tempo perfeito tem que ter o verbo have ou has, no presente, seguido por um verbo no particípio. Então, a mistura desses dois tempos vai me dar isso aqui, essa estrutura. Have been, mais verbo no gerúndio, has been, mais verbo no gerúndio. Ok? Para que a gente precisa desse tempo verbal? Para indicar há quanto tempo uma ação acontece, ou por quanto tempo uma ação durou, aconteceu. Tranquilo? Observem essas duas frases. Eu moro em Maringá e eu moro em Maringá desde 1993. Em português, elas parecem idênticas. Como é que a gente colocaria isso em inglês? I live in Maringá. É um fato. Presente simples. I live in Maringá. É para isso que serve o presente simples. E aqui, eu moro em Maringá desde 1993. I live in Maringá since 1993. Seria assim que você traduziria? Lamento informar, tá errado, certo? Estamos falando de uma ação que começou quando? 1993. Então, é uma ação que começa no passado, se estende até agora. Então, como é que eu vou fazer? I have been living in Maringá since 1993. Tá? Estão vendo a diferença que existe? Em português parece a mesma coisa, em inglês não. Então, em inglês faz toda a diferença saber utilizar o tempo correto. Geralmente, esse tempo verbal vai vir com duas preposições. Since, que indica o início da atividade, ou a preposição for, que fala há quanto tempo algo ocorre. Então, 93 para 2019, 26 anos, 24 anos. I have been living in Maringá for 24 years. Tranquilo? Então, meninos, por hoje é só. Meninos e meninas, por hoje é só. Verifiquem o material de vocês, estudem no material de vocês. Também vai ter um outro vídeo para dar um apoio. Qualquer dúvida, quarta-feira que vem a gente está no bate-papo. Tranquilo? Tenha uma ótima semana, um feliz Dia das Mães. Até mais.